Tá bom, vamos começar o nosso podcast. São 7h10 em terça-feira e hoje a gente vai falar sobre algo que nem muita gente sabe e que, honestamente, vamos falar assim, nem eu sabia antes de eu ter estudado sobre isso, que é sobre a Guerra dos Canudos. Então vamos lá, vai começar lá, Ana. A Guerra de Canudos aconteceu no sertão da Bahia entre 1896 e 1897. Ela também foi uma das maiores guerras civis da história do Brasil. Canudos é considerado um movimento messiânico, na qual Antônio Conselheiro se considerava um enviado de Deus para salvar o povo nordestino. Ela foi também um movimento social e popular, na qual o líder foi seguido por inúmeros integrantes das camadas populares da região, que lutaram pela posse da terra, contra o poderio dos coronéis na região e por melhores condições de vida. Bom, aí Antônio, ele foi o protagonista na Guerra de Canudos, né? Ele foi um líder religioso, mas além disso, ele teve uma grande trajetória, né? Bom, ele perdeu a mãe aos 6 anos e o pai aos 24. E durante todo esse tempo, ele foi considerado e se autonomeava como um enviado de Deus. O peregrino, né? O peregrino. Ele era considerado por todos peregrino. A mãe dele queria que ele fosse um sacerdote, mas ele não seguiu essa vocação. E durante todo esse tempo, ele liderou muitos fiéis. Só que aí, então, o bispo da região não aceitou muito esse negócio, né? E aí ele começou a implementar muitas coisas e a proibir as reuniões. Eu também tô vendo aqui a foto desse conselheiro e ele tem cara mesmo de alguém que se der por Messias, né? Ele tem essa barbona e esse cabelo de Jesus mesmo. Mas ele também, pelo jeito, ele também fundou uma cidade que foi considerada meio que uma cidade santa. E ele era um sujeito tão carismático e tão, sabe, popular entre as pessoas que essa cidade começou a crescer muito, muito mesmo. Mas, mas como as coisas costumam ser com líderes populares, quanto mais a popularidade dele cresceu, também cresceu o número de inimigos deles. E com o começo da guerra, a destruição da cidade de Canudos foi gigantesca. Mas por algum motivo as tropas elas não fizeram prisioneiros, não tiveram prisioneiros. E com o começo, para enfrentar os e para começar a guerra foi necessária uma expedição federal de mais ou menos uns 8 mil homens, né? Muita coisa. E a expedição partiu de 1897 e o auge da guerra foi entre setembro e outubro dessa época. E essa tropa que E essa expedição que partiu tinha um armamento muito melhor. Eles tinham canhões, metralhadoras, tipo, armas de fogo muito superiores a eles. E acabou massacrando todo mundo que tava lá. Massacrou mulheres, crianças, homens, não teve piedade de ninguém. E uma curiosidade também que foi depois da guerra foi um repórter chamado Euclides da Cunha, que ele fez um relato, ele fez tipo um podcast, como a gente tá fazendo mais ou menos, sobre a guerra e as consequências dele, sobre o confronto. E a pergunta que não quer calar é o que deu motivo para os caras chegar lá no meio do acampamento dos Canudos e querer matar todo mundo, destruir todo mundo? Qual que era o motivo que fez o governo fazer isso? Foi porque foi uma cidade que estava em crescimento, estava se desenvolvendo. E com isso, como eles eram uma cidade independente, não pagavam impostos, não tinha lei, não tinha que prestar contas para a Receita da época e nem nada do tipo. Eles faziam o que queria. E aí, com isso, eles observaram e falaram, não, tem que acabar com esse povo, tem que destruir todo mundo, porque, tá crescendo assim e ninguém paga imposto, tá errado isso aí. E aí tiveram duas ondas desse exército que o Gustavo acabou de mencionar, que um foi e os Canudos conseguiu matar metade. E aí, o que aconteceu? Ficou com as armas já desse exército. Então pegou a arma, porque antigamente os Canudos não tinham arma. Eles foram guerrear no
braço, na força das panelas. panelas. O que tinha na cozinha? A faca de cozinha. Então leva lá, vai, leva lá. Leva um canudo. Leva o canudo. Talvez tenha sido um pouco injusto, talvez. Mas aconteceu, né? E aí os caras ainda assim com as panelas da mãe, matou metade do exército que tava com arma. É isso só. E aí eles pegaram essas armas aí e ficaram como espólio de guerra. Agora eles já tinham armamento, já tinha munição, já tinha um monte de coisa aí. Já tava preparado, tipo o Rambo. E aí quando veio a segunda onda, o general lá, ele já pediu o quê? Canhões, já pediu um armamento mais forte, né? Só que os canudos também já estavam preparados. Só que dessa vez, nem as panelas da mãe, nem as armas resolveu. Porque dessa vez com canhão os caras matou todo mundo. Incendiou bala. tudo. Tacou fogo Foi. e fez o que fez aí. Aham, Só vai ser difícil depois de achar. Porque. Ah, depois Oi, ele Sabrina, assiste você tudo. já tá vindo? Ô, mãe. Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente não sabe A o que gente faz. não sabe. Mas então, mas foi difícil da gente achar conteúdo. Foi, Pois nossa, é. muito difícil. Eu acho que eu procurei eu acho que eu vi artigo, eu entrei nos 3 sites, tudo falando coisa diferente. Tudo, Então. tudo. É. Que na verdade Não, mas nos é que ele- sites falam mais sobre o Antônio Conselheiro do que da guerra Aham. mesmo. Sim. Parece que Pois eles é. têm muito dado, tipo, do que aconteceu de Sim. verdade. É. E aí cada um quer falar uma coisa, né? É. Tem historiador que fala uma coisa, o governo fala Aí se outra. for juntar, fica tudo desconexo. Aí Vira uma bagunça. Você não sabe o que é verdade e o que não é. Igual a guerra. Que não sabem nem como o cara morreu. Se foi no meio da guerra, se foi de O doença, que a gente se sabe é que Se ele foi decapitado. É Ah, verdade. foi? E a única coisa também que a gente sabe que foi muita morte, né? Meu Foi, Deus, muita muita morte. morte, incêndio. Morte, Ninguém guerra, foi roubado, arma, velho. panela. Eles não roubaram nem mulher, nem criança. Como Foi. pode? Será que eles mandaram mais soldados pra Canudos do que pra Paraguai? Né? Olha, Será? será? Não, mas Desconhecido, hein? é verdade. Eu acho que É. eu vi isso mesmo. Porque foi uma Caramba. fase. Porque a guerra do Paraguai, o Brasil massacrou, né? Estraçalhou eles. Aqui eles pegaram as armas primeiro, massacrou eles um Foi. pouco, depois eles devolveram. Foi. Só mostra sobre como os Canudos lutaram, né? Mas você vê que, tipo, o Paraguai hoje é o quê? O que é o Paraguai? É 25 de uma março, 25 de março gigante. grande. É bagunça. Uma É bagunça. bagunça. Se menos soldados do que mandaram no Canadá. Em Belo Monte. Lá em Belo Monte. Causou E também isso. mais o sobrevivência da Guerra de Canudos, eles não falaram da guerra pra ninguém praticamente. Porque porque imagina não a podia. projeção desses Sim, sobreviventes. verdade. Ou você participou lá do Canudo, É. velho. Não falaram pra ninguém. Aí logo depois entrou a ditadura e falou, aí que ficou em Aí você fala silêncio. pra alguém, é um cara do exército. Era. Aí você imagina o medo dessas pessoas aí. Sim. Era Depois. proibido falar de Antônio Conselheiro, velho. Proibido. Imagina só, o Uns pavor. ele foi herói, pra outros, nem tanto. É igual Pra outros ele amaldiçoou a terra pra sempre. É igual o Pablo Escobar. E antes, como você disse, tinha gente que antes de acontecer a guerra, ele era como se fosse uma maldição, né? Pro povo. Foi, verdade. Pro povo. Tem até esses negócios aí do bispo lá que a Sabrina tinha comentado. É mesmo? Lá que. Como que ela falou mesmo? Do bispo. Que o bispo ele não gostou e, Não gostou e do quis Antônio. proibir as pregações. Vai ser Foi. ver. Né? Ou não pode nem ser legal mais, porque os caras já querem proibir tudo. Fica proibido tudo. Você vê que já tinha um autoritarismo. É verdade, já tinha. Tava Mas quase né, sendo um ditadura. simples peregrino já tinha mais popularidade do que o bispo. Nossa, quem não Então. ficaria bravo? Pois é. Né? O cara que é intitulado mesmo, Né? deixado pra trás. Verdade. E ele tinha muitos fiéis junto com ele, então teve muitas manifestações também na época. E o povo do Nordeste, né, até hoje, é um povo muito centrado no catolicismo, Muito. né? Em Verdade. tradições. Sim. Verdade. Brasil já é assim, mas no Nordeste é bastante. Sim. Bem mais Cada tradicional. casa tem um monte de santo, de quadro de É, santo. aquelas fitinhas lá. Nem sei o que é aquilo lá. É, fitinha de terço, né? Que tem uns negócios lá que dá nas igrejas, que fala. Que tem uns Terço? salmos aí. Mas tem aquele de madeira que... É terço.
Esse das negócio. bolinhas. É Isso, terço. as bolinhas. É terço. É terço. Mas você vê como tudo isso daí é interessante, né? E até É. mesmo a gente, pô. A gente teve maior dificuldade pra pesquisar porque o Brasil em si quis apagar essa história, né? É. Se Foi. a gente não tivesse conhecimento. E tem até filme por causa disso e não é reconhecido. Né? E é muito. filme nacional, Verdade, né? nacional. verdade. Você vê. Às vezes a gente valoriza mais o filme da Marvel. É, Não sei o quê, não e a é? nossa própria A história né? dos Estados A história Unidos. deles já era. De Martin Luther King. Todo mundo já viu o filme 500 vezes. Não é. Do Ben Carson. Né? Mas Ninguém foi. quebrou os canudos. Ninguém Caiu quer em ver. esquecimento Isso, mesmo. é. Porque ninguém falava. Como que a história ia se propagar para as pessoas? E é interessante como esse filme ainda pode ser assistido, né? Não foi Verdade. lacrado. É. Mesmo. É 2 horas de filme, 2 horas e meia de filme. É. É o filme. Bastante. É quase o filme do Thor, por exemplo. 2 horas de filme. Nossa, Harry Potter tem mais de 2 horas de filme. E Todo mundo assiste. É uma saga, né? Não é só ONG dessa duração. É verdade. Mas algo interessante que eu penso, né? Que é sobre, por exemplo, você tem a história dos canudos, que é algo que tentaram apagar, só que não conseguiam, óbvio. Mas você para pra pensar, quantas histórias não contadas acabaram sendo perdidas porque Caramba. tentaram apagar, né? Que a gente não sabe até hoje. Quantos Aham. conflitos não É, teve, quantos né? sacrifícios as pessoas fizeram e hoje ninguém conhece Ninguém sobre sabe, eles. né? Ou tantas Verdade. pessoas sabem de tanta coisa, mas que viveu naquilo e não quer nem, É. tipo, lembrar do que, É. do que aconteceu. Que Sim. tem Traumatizada. medo, trauma. né? É. Verdade, imagina só o trauma pra quem viu mesmo. Um monte de gente morrendo. Com canhão. A cidade sendo incendiada, meu Você teve Deus. que lutar por você Né? mesmo. Verdade. É, Nossa. com a panela da cozinha. Verdade. Com a mãe gritando. É, "Olha com a uma panela, lança." Com chinelo. Nossa, velho. É difícil. Mas a história mesmo de Canudos foi contada depois do ano 90, eu acho. Caramba, isso, mais de 100 anos, né? É. E isso, quanta coisa não se perdeu. Né? Quantas É. informações Sim. aí foram alteradas. Muito, O velho. cara começou a sofrer de Alzheimer. Não lembrava. Muitos É. morreram, né? É. Tipo, o Antônio mesmo, ele morreu por. Não se sabe, né, do que ele morreu. É, E talvez foi de uma granada e se infeccionou e já era. Sim. doença. Porque no primeiro cerco lá que o exército do governo fez era paz, fazer Foi. maior escala. Mas Mas foi- Nem sei Massacre? Não, pô. O quê? Escarcel? Escassez. Escassez. Isso aí. Ah, é. E aí Foi. o segundo Mas foi muito difícil pra matar os fiéis de Antônio. foi. Foi difícil. É muita gente, né? É. Mas também depois morreram tudo. Depois o cara veio com canhão, Não tinha como, né? Não a tinha como, panela velho. da mãe não segurava. Né? É interessante. É. E assim como vários outros personagens da história, como o Hitler também, ninguém sabe como o cara morreu. É. Ele se matou. Muitas coisas tem muitos furos, né? Tipo, falta uma lacuna gigante na história Sim. do que tá acontecendo. Esse é que interessante aconteceu? da história, né? É. Que não tem algo 100% certo, assim. Ou você vai procurando de autor e autor. De autor e autor. Uhum. Vai pesquisando em diferentes línguas, vê um artigo em inglês, vê um em Sim. português, meu Deus. Pega fontes internacionais. É uma É. luta pra achar, uma luta. E pra ver se é verdadeira ainda, pra saber se aí condiz com a verdade. E a gente ainda tem que saber, na nossa mente, se é verdade ou não. Se, Porque a gente não tem se é certeza. coerente ou não. Porque tem coisa aí que você vai ler em fonte oficial, mas não é possível. Não é velho. possível, né? Não é um absurdo. Acaba tá cada um acontecendo. acreditando no que quer. É A verdade. própria versão. É. Mesmo. É. Assim como na filosofia a gente estuda, não existe verdade absoluta, É mesmo. né? Pois é, apenas o que você pode interpretar. É. Igual o bem e o mal. O Antônio, o conselheiro, ele foi mal ou ele agiu certo? E aí? Exatamente. E aí, Pra uns ele cada destruiu a um vai E família. aí? Seu Cada um ponto tem sua de vista. opinião. É. Pra muito ele foi um herói, Pro povo certeza. lá de Montebello, nossa, grandíssimo. É. Fundou uma cidade santa na Bahia, véi. Pra Como uns pode? Ele acabou perdendo a cabeça. Literalmente. Ele perdeu a cabeça, literalmente. E pra outros foi o quê? Um cara que se zoava, que misturava tudo, É. a religião com o que pensava, né? Foi. Interessante também, velho, é que o governo ele queria ter o domínio de tudo. Tanto que, tipo,
o Antônio aí, ele queria desvincular a cidade com a Igreja Católica, Sim, né? é mesmo? Porque a Igreja Católica, querendo ou não, o Estado controlava, né? É. Tudo era Igreja Católica. Verdade. Aí ele fez muitas mudanças, né? Porque na época já tava acontecendo muitas mudanças, revoluções, a tecnologia tava avançando e ele não é bobo nem nada, quer ter o poder só pra ele também. Lógico, É. imagina, Rafael, você tem uma cidade, você O dono de uma cidade. O dono, Né? você é o presidente. De você uma cidade. É, é o primeiramente. presidente de um país. E aí começa a nascer uma cidade dentro do seu tá. território, independente de tudo. Né? Você vai É. ficar como? Que não te paga nem o imposto. E tá melhor que você. E que É, tá vai ter- crescendo. É mesmo. Vai ter um sentimento. Vai crescer um sentimento de inseguridade, né? É. Com certeza. E você, Gustavo? Você ficaria? É um rival, né? Desse mesmo jeito. Ofendido não, é ameaçado. Sim. É Perdeu que o poder. uma cidade. Perdeu o poder. Que nem falou, né? O Antônio é um cara carismático, né? E numa situação dessa, uma cidade que nem Montebello vai crescer, só crescer. Vai Sim. ter mais cidades. Até que Pra roubar daqui a meu pouco. cargo. É. É É mesmo. desespero pra um cara ter tanta influência assim no. Ai, como é que eu esqueci a palavra? No É. território, No né? território. É. É mesmo. Mais influência que o imperador, que o coronel, que eu não sei Aham. quem. É, meu. É porque, na verdade, os coronéis, eles eram pau mandado dos caras, né? Sim. Eles não tinham, tipo, muito poder. Eles só faziam o que mandavam. É. Sim. Fora que conquistar o povo nessa época era um negócio complicado. Vai conquistar dando uma chibatada Uma no costas. chibatada. Até parece. Um negócio interessante que eu lembrei agora é que nesse período aí tava começando a se libertar os escravos aqui Sim, do Brasil. É. E aí verdade. muitos escravos se juntaram a esse Foi. Antônio. Por isso que Aham. esse Antônio é considerado salvador. Tanto Né? que Salvador. Porque os escravos que não conseguiam emprego, né? É Nem mesmo. nada, não tinha direito mais de terra. Ah, vamos me juntar aos canudos. Sim. Aí eles estavam fazendo o corre deles, né? Uns conquistando mais terra, né? Crescendo, podendo Verdade. trabalhar. Plantando os canudos. Plantando canudo. Plantando cano, cara. É, Você vê que é tudo um processo aí é mesmo. que o Brasil passou, que a gente ainda tem que estudar muito. E que a gente não consegue saber a verdade, né? Porque foi apagado muitas coisas da história, então. Ó, até mesmo, vamos falar da escola. A gente ouve falar mais do exterior, É. de guerra da Sim. Cisplatina, É. da guerra... Se bem que Cisplatina é nacional. É, praticamente. É nacional. Mas a gente ouve falar muito de guerra lá que foi feita em outros países, sabe? De cor, mas Mas acho que... a nossa própria. A sabe marcha pra nada. oeste, um monte de coisa. É, a gente sabe tudo isso. Dos Estados Unidos a gente já viu tudo já dos Estados Unidos. Conhece a história inteira, É. mas a nossa própria história. É. É porque o Brasil tem muita história, né? É que, na verdade, o Brasil perdeu muita coisa, né? Tipo, a Idade das Trevas, o Brasil, tipo, ninguém sabia. Ninguém sabe como que era o Brasil, né? Então, Aham. É. a gente perdeu muitos Enquanto anos. os índios estavam aqui, de Tranquilinha. boinha, Falando um tupi, Tranquilo. tupi-guarani. Chegou o navio. É. Falou. ela falou assim, vixe, lascou. Tinha que ser branco, né? Tinha que ser branco. Já tinha branco. Tinha que ser branco. Tem uns caras brancos que não tomam banho. É. Esse cara não toma banho, velho. Mas aí Que vendeu uns isso? espelhinhos, deu um perfuminho. O cara Uns nunca tinha garfos. se visto no reflexo de um espelho, só no da água. Né? Ficou como quando viu isso? Se a pessoa Nossa, fica fascinada. tecnologia. É. Tecnologia pura, de ponta. De ponta. Bom, e esse foi o nosso podcast, né? Foi. Né? Foi muito interessante debater esse É, assunto. foi legal. Sobre Quebramos muita cabeça pra saber o que achar dizer. dados, É, a gente gastou Verdade. mais tempo pesquisando do que fazendo o próprio podcast. É Pois mesmo? é. porque ter informação certa hoje é muito difícil, né? Como a gente falou, tipo, ninguém sabe ao certo muito o que aconteceu na guerra com o próprio Antônio. É muito difícil Sim. de achar. É mais especulação, né? Do que a Aham. gente Uhum. vê na internet. Sim. E fica aqui, É. né, os nossos breves conhecimentos É. Sim. que tivemos ao longo dessa conversa, né? Aham. Ah, então aí, esse nosso podcast teve a participação de todos, né? Todos fizeram sua parte, todos falaram. O Matheus, a Sabrina, a Ana, o Rafael, o Gustavo, todo mundo falou.
Então todo mundo teve uma grande participação nesse trabalho muito difícil, até achar alguma coisa certa. Foi complicado, mas Foi uma conseguimos. certeza aventura, né? Foi uma boa aventura. Uma grande aventura. Uma volta no tempo. É. Então, que trouxe pra gente um conhecimento aí, um pensamento novo, né? que muitos não sabem. ainda. É. Que eu não conhecia, ninguém conhecia. Que- É mesmo? E que tem muita gente ainda que não sabe nem quem que foi o Antônio. É mesmo. Exatamente. Que ele foi degolado, todo mundo viu a cara morta dele. Ninguém sabe. Hoje o jovem vê na escola Guerra de Canudos, já imagina o que? O canudinho lá. Todinho, do né? todinho. Clássico, E por trás tem um cara que foi desenterrado né? só pra cortar a cabeça deles. Só Né? pra falar, tá aqui. Aqui Ó, o eu prêmio. matei, hein? É. Ai, que horror, né, gente? Então é isso. O podcast acaba aqui. Foi bem divertido. E eu espero que você tenha um bom resto de dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!